Olha, agora vai ser muito interessante o nosso papo, porque chega o verão, o que a gente gosta? Gosta de ir à praia, ir à piscina, mas muitas vezes entra um pouquinho de água com sujeira, aí você fica com aquela dor horrível e não sabe exatamente o que fazer. Então, para conversar um pouco sobre isso, esclarecer todas as dúvidas do que fazer, e principalmente as crianças que ficam muito na água, a gente vai conversar com o Dr. Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista do Hospital SEMA. Seja bem-vindo, Mulheres. Tudo bem? Ótimo. Um assunto ótimo para a gente falar, principalmente nessa época do ano, porque o que a gente mais gosta é de ficar lá no mar, curtindo. As crianças ficam muito tempo lá na água e aí vem aquela dor que acaba destruindo, estragando a viagem. Né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa programa 15 dias, chega no terceiro voltando. dia, a criança não sai da água, né, os dois primeiros dias, e realmente começa a dar dor de ouvido e acaba estragando as férias. Né? Ou pelo menos indo para o médico, uma coisa que não queria ir durante as férias, acaba indo para um socorro. Acontece, né? não, e ainda mais quando você está distante de tudo, numa praia, médico, a gente não sabe como funciona o pronto-socorro de lá, e às vezes está lotado de pessoas, é muito complicado, e às vezes você não tem também o atendimento adequado, por isso que é bom a gente prevenir. Por que as crianças acabam ficando com mais dor de ouvido? Principalmente a entrada abusiva da água mesmo, né? Porque assim, basicamente eles ficam o dia inteiro, né? Normalmente o pessoal já toma o café da manhã, já vai para a piscina, a água do mar e fica o dia inteiro. Então realmente aqui no conduto auditivo, que a gente pode ver o ouvido aqui, ele tem um limite, né, de umidade também. Normalmente às vezes a pessoa já tem algum processo de inflamação tal, que com ficar muito tempo na água, ele acaba, aqui mostrando lá no vídeo, né? Então, acaba ficando muito tempo macerado ou com muita água, funciona igual uma fralda de neném. Tá, entendi. Quando você deixa de trocar a fralda de neném, o que acontece? Assa, não assa? Isso. Então, a água do mar, às vezes a água da piscina que tem muito cloro. Você não dá tempo para secar aquela região. Então fica úmido e tem cera, e essa cera às vezes deixa o conduto mais úmido. Deixando mais úmido, propicia ter infecções. Mas você falou da cera, dizem que não é interessante tirar a cera lá de dentro, que você tem que ir num especialista para tirar, que muitas pessoas acabam empurrando com os cotonetes, não é? Isso. Então o que acontece? Existe uma quantidade adequada, né? Sabe que assim, a gente brinca nas consultas que nosso ouvido é igual um fogão, aqueles mais modernos, são autolimpantes, tá? Então assim, a gente produz cera de 2/3 para fora, 1/3 para dentro a gente não tem cera, tá? Mas o que acontece? Com o crescimento da pele, a cera vai sendo trazida até que a pessoa, após o banho, quando vai se enxugar, pega a toalha e limpa aqui o excesso. Isso é suficiente. O problema é quando a pessoa usa esses hastes de algodão, componentes de algodão, ela funciona igual aquele, no filme de pirata, não pega aquela pólvora e empurra para dentro. Isso, fica no canhão, funciona da mesma forma. O conduto, você pode ver que essas hastes de algodão se adaptam tão bem aqui e acaba não tendo um espaço para a cera sair, a pessoa acaba empurrando. Em vez de ser de 2/3, acaba ficando todo completamente cheio de cera. E essa cera, sem perceber, vai se acumulando, que a perda auditiva é gradual. Que a pessoa nota quando a perda auditiva é súbita. De repente você perde, você percebe, mas se for bem devagar, você não percebe. Então a pessoa vai acumulando, e o corpo tem o poder de ressecar. Ele reabsorve a água, então a cera começa a ficar dura. Nossa, e isso fica acumulado. Aí a pessoa vai para a praia. Nada bastante, isso aqui forma igual uma coisa que você pegar aquelas toalhas de promocionar, sabe, desse tamanho. Que fica aqui, fica bem mesma chato. coisa, molha, isso aqui fica imenso, pressiona, eventualmente a pessoa já cutucou, então machucou a pele que reveste o conduto, isso é uma porta de entrada para as bactérias e faz com que tenha otite. E quando entra água, tem aqueles jeitos mais caseiros que todo mundo fala, pula com o pé só para um lado para sair a água do ouvido, ou bate a cabeça, né? Pula com o pé só, pula com o pé, ou fica jogando a cabeça também no travesseiro. Você acha que isso faz mal? De repente a pessoa num quadro com otite externa, faz mal ou não tem nada a ver? É bom fazer Marisa, isso? O ideal, se a pessoa já tem história anterior de processos infecciosos, de conduto, otite, a gente, basicamente tem 2 tipos de otites, viu, Marisa? Para a pessoa entender, se situar. Tem a otite externa, que acontece nessa época do ano, que a pessoa nada muito, inflama, que é do conduto. E tem a otite média, que a gente vai voltar no inverno e vai falar por causa das gripes, que infecciou essa região média do ouvido. Então, basicamente, nessa época do ano, salva, lógico, pode ter otite média agora, mas o que acontece realmente é a otite externa, ou seja, do conduto. E é verdade que pode... Então, pulando, eventualmente, se tiver cera aqui, não vai adiantar. Então, a pessoa que tem esse quadro, é bom passar antes, para não estragar as férias. Você não manda seu carro para revisão? Lógico, fazer para ver freio, embreagem, para ver como está as coisas. A gente precisa fazer um check-up. A pior coisa é ficar na estrada, imagina.
com o carro avariado. Então, faz a revisão, tal, freio, tal. Aqui, mesma coisa. A pessoa que tem o processo infeccioso no conduto, vai no médico especialista, porque se tiver qualquer machucado, qualquer lesão, ele vai tratar, vai tirar o excesso de cera se precisar e eu garanto para vocês que vai ter menos processos infecciosos. Antes da gente falar do tratamento, eu queria falar da precaução. Porque a gente vai com a criança, passeia bastante, criança, como a gente falou aqui no começo da pauta, adora ficar na piscina, fica o dia inteiro. Como que eu faço para higienizar, para cuidar, para não ter esse tipo de problema? Sim, existem 2 métodos principais, a pessoa e o local que você está. Da pessoa que tem que passar no médico mesmo, para ver se não tem nenhuma lesão a nível de conduto. Ah, tá bom. Tá, isso é importante, para ver se tem uma ferida. Às vezes a criança machucou, coçou, já trata com o otorrinolaringologista. E tem o local. O que é isso? A piscina. Então, a piscina, a gente tem que confiar muito bem. Existem 4 métodos principais de limpeza da piscina. Tem o cloro, que é natural, que nada mais é que a água sanitária, que a gente usa para desinfetar o banheiro, eles usam na água da piscina para desinfetar realmente, que precisa. Porque você carrega bactéria, eu carrego, todo mundo carrega e aquilo lá... A gente é feito mais de bactéria do que outra coisa. E aí a gente descama a pele, a gente tem suor, enfim, né? Depois tem o cloro, tem o ozônio, tem a salinizada, hoje tão em moda, e a ultravioleta. Então tem esses 4 métodos. O que se usa mais é o cloro mesmo. Nas piscinas públicas, o fato de salinizada é muito caro o método, porque sofre uma hidrólise, ou seja, você põe sal na água, ele passa no método onde é eliminado as bactérias através de uma hidrólise. Mas isso prejudica a criança ou não? Se ela não tiver nenhum probleminha, nenhuma feridinha, não vai prejudicar. Mas a gente tem limite também, né? Mas sabe o que eu queria? Vamos supor, a criança está lá na piscina curtindo e aí entra um pouquinho de água. Como que a mãe deve proceder numa situação dessa? Ah, tem limite, né? Assim, não tem como. Cada pessoa tem um limite, tem uma tolerabilidade de água. Mas ficar o dia inteiro... Porque é difícil não deixar a criança brincando. Difícil. E se não deixa, ele fica chorando. Ele quer curtir. Mas desde que a água esteja bem, o pH adequado... Não tem problema. Agora você vê que uma piscina, já com a água meio esverdeada, o tratamento da água não é adequado, lógico, a pessoa vai ter mais processos infecciosos. Entendi. Obviamente, por exemplo, você vai hoje eu fiquei olhando, hoje não, algumas semanas atrás, a proibição das praias de São Paulo pioraram muito. Lógico, se a água tem coliformes fecais, ou seja, tem esgoto misturado, é lógico que o seu ouvido vai ficar ruim, não só com a sua pele, principalmente aqui próximo cabelo. De São Paulo, tem muito piorou, uma coisa assustadora. Então, Aí vai além, né, os problemas de saúde, diarreia, enfim. Eu quero ver os mitos e verdades aqui, a gente vai mostrar para vocês, que tem muita gente que tem algumas curiosidades. Olha essa história, azeite no ouvido ameniza a dor, aquela receita da vovó que todo mundo fala. Dizem que colocar óleo também com alho, dizem que melhora, tudo isso é mito? Na verdade, o que o azeite funciona? É como o calor local. Tá? Então, tudo aquilo que desde que você não introduza no conduto, ou seja, não pingue dentro do conduto, você faça uma compressa quente, vai melhorar. Então, qual que era a receita disso aqui? Era azeite morno, mas não é o azeite em si que melhorava, mas sim a temperatura. Compressa quente é anti-inflamatório. Então, se a pessoa tiver com muita dor de ouvido, pega uma toalhinha, esquenta no ferro e põe por fora. Nada de pingar, porque isso aqui, depois o doutor vai examinar, isso fica uma massa misturada com azeite, com pus, tudo, fica muito difícil fazer o diagnóstico. Não, fica horrível. Só prejudica o trabalho. Então, a temperatura que vale. Temperatura, compressa quente. Então, é meio verdade e meio na mito. Verdade, tinha gente que fazia, faz com saquinho de alpiste. O pessoal do interior fala muito, mais por causa os grãos, eles seguram mais a temperatura. Depois que saquinho de milho, saquinho de alpiste, saquinho de feijão, se você esquentar um pouquinho ele, não com água, mas sim com temperatura fria, seca, né? Com a temperatura quente seca, ele sustenta mais. Por isso que uma compressinha de alpiste... Não, está explicado. Então ali azeite de jeito nenhum, não. É a temperatura. Só basta pegar uma toalhinha que acabou, bem quentinha, passa o ferro e tá bom. Já ameniza muito além do analgésico, né? Já ameniza muito. Deixa eu ver a próxima aqui, solta aqui pra gente, vamos ver. O cloro utilizado nas piscinas prejudica o ouvido? A gente estava falando sobre isso e tem pessoas que nadam todo dia. Isso. Atividade física, né? A natação, atleta, precisa. E muita gente acaba usando aqueles tampões. Né? Prejudica ou não? Então, assim, o grande problema dos earplugs, que tem hoje muito em moda, vem nas academias, a pessoa mesmo molda aquilo e põe no seu ouvido. Isso. O grande problema é que a pessoa pode errar o tamanho, fazer um tamanho menor. Não é incomum chegar no consultório com aquele tampão de silicone feito pela própria pessoa e está dentro do conduto que a gente tem que tirar. Muitas vezes é um método doloroso, porque a pessoa percebeu que aquilo está dentro do ouvido, acaba tentando tirar
usando o cotonete acaba empurrando mais, isso o ouvido, se o conduto fica demasiado, fica mais difícil tirar. Mas isso esse conduto às vezes não fica segurando o cloro lá dentro? Pode prejudicar ou não? Pode. Então, pode. Se a pessoa realmente é uma nadadora, que faz profissão ou gosta muito, nada todo dia ou frequentemente durante a semana, procura um médico otorrinolaringologista e ele vai indicar o local que faz sob medida. Ah, boa. Aí, então, assim, é um pouquinho mais caro que o, lógico, o comprado, que você tem que mudar. Mas a adaptação é mais perfeita, então fica muito bom. Fora que, se você não quiser usar esses tampões, existem antissépticos que você pode mandar manipular, que o doutor passa para você, que você use depois da praia ou da piscina. Entendi. Aí não precisa usar mais tampões. Obviamente, o conduto tem que estar perfeito, porque se não tiver, vai machucar, não vai porque ser é antisséptico. Cloro faz mal ou não? Depende de pessoa, se a pessoa for sensível a isso, sim. Mas hoje existem outros métodos. O cloro, basicamente, aquele mais comum, eu acho que cada vez mais vai ser menos utilizado nas piscinas. É utilizado nas piscinas públicas porque é realmente o método mais em conta, né? Mais financeiramente melhor. Mas hoje a gente vai ver cada vez mais, viu, Marisa, assim, salinizado, que ele põe o sal, põe a eletrólise. Hoje tem muitos produtos, né? Cada vez menos químicos para não danificar tanto a pele e a saúde de quem está ali. E exatamente, a salinizada está exatamente na metade entre o seu fluido corpóreo, que é o fisiológico, e a água do mar. Entendi. Então, não é salgada como a água do mar, mas está naquele meio termo e é o suficiente para ter uma melhora da característica da água. Não, tá entendido. Deixa eu ver mais um mito e verdade aqui. Solta pra gente. Vamos lá. É recomendado limpar o ouvido com hastes flexíveis? A gente estava falando sobre isso. Explica para mim. A gente estava falando que colocar totalmente lá dentro para tirar o que tem, né, de cera é errado, porque a gente acaba empurrando. Perfeito. Então, essas hastes foram feitas para limpar o quê? Na verdade, só essas dobrinhas que nós temos no pavilhão e perto do introito, só na entradinha. Só? Só. Porque o ouvido é autolimpante, porque socialmente pouco aceita você olhar um ouvido sujo. Então, chega e limpa só a parte de fora, com a toalha ou com esses hastes flexíveis, né? Mas, doutor, fica muito sujo, tem que limpar bastante. Só se introduzir vai encher de cera, viu, Marisa? Infelizmente, mas não pode introduzir. Tem que deixar? E fora que algumas pessoas têm sensibilidade pela essa ponta de algodão e dá uma coçadinha depois, que a pessoa começa a coçar. Aí vira um ciclo virtuoso, vicioso, que a pessoa coça mais um pouquinho, aí dá que vontade de coça mais um pouquinho, assim vai. Mais. E não para, aí chega até machucar e a orelha vem desse tamanho no consultório, né? Tanta pessoa coçar. Tem pessoas que acabam mexendo muito que dá tantas feridinhas. Não, começa a dar descamação, hiperemia, fica vermelhidão, tal. É comum dar essas feridinhas no ouvido? Essa pessoa cutuca muito, sim. É? Tá, deixa eu ver uma pergunta de um telespectador. Vamos Solta lá. aqui, vamos ver. Lá, é a Valéria de Piracicaba. Obrigada pela pergunta, viu? Vamos ver aqui, ó. Ventilador pode ocasionar dor de ouvido? Na verdade, ó, que é uma coisa interessante, muito inteligente essa pergunta. Que toda temperatura fria, porque assim, um dos nervos que inerva o pavilhão e o conduto, o canalzinho do ouvido, é o mesmo do dente, é o trigêmeo. E ele, exatamente, ele é muito sensível a temperaturas frias. Por isso que quando a pessoa está com dor de ouvido, não pode tomar sorvete. O doutor fala, não toma sorvete, não vai doer mais. Toda essa parte de inervação da face em temperaturas menores vai te doer mais. Por isso que o ventilador, assim como o ar-condicionado, se o teu ouvido está doendo, ele piora a dor, mas por estímulo e sensibilização do nervo. Entendi. Então, por isso que a compressinha quente vai bem, Marisa. Vai muito bem. Melhorou, evita tomar sorvete, pelo menos naquelas 24, 48 horas, porque senão não piora a dor. Por isso que o ventilador falou que piora, mas o ar-condicionado também. É tudo que diminui a temperatura. E quando a gente sobe a serra, fica aquela sensação de pressão que tampa tudo. O que acontece lá dentro? Na verdade, assim, você tem uma comunicação entre o ouvido e o nariz. Tá, é uma compensação que nós temos. Da mesma forma que a gente pega o avião, desce, quando o avião está pousando. Esse é um equilíbrio pressórico que a gente tem dentro do nosso crânio. Tá? Então, muitas vezes, se você está gripada e vai viajar de avião, tem muito risco de ter muita dor de ouvido, que você, como o nariz congestionado, você não consegue abrir essa comunicação, que chama de tuba auditiva. Então a gente pede o quê? Quando é que ela abre? Quando você engole. Por isso que o pessoal pede, masca um chiclete, toma bastante água. Ou boceja, né? E nesses mecanismos que você consegue abri-lo. Abrindo, você equaliza a pressão e melhora a dor. Doutor Cícero, muito obrigada pela sua participação. Estou sempre à disposição de vocês. É só a gente cuidar bem, não deixar a criança tanto na água. Se tirar, faz a prevenção antes de ir, que aí não estraga a viagem de jeito nenhum. Espero sempre encontrar você, né? Claro. Obrigada, viu? Boa terça-feira para você. Um ótimo 2014 para você. Obrigada para você também. Feliz ano novo, né?